Bem-vindos a mais um episódio do ADM em um Cast. Douglas Schneider aqui com vocês e dessa vez para trazer a teoria das relações humanas. Logo depois da teoria da administração científica e da teoria clássica, a teoria das relações humanas se desenvolveu como um contraponto às ideias que foram apresentadas. Se você não ouviu os episódios que tratam dessas outras duas teorias, escute. Tá legal? Ouça e se divirta. A teoria das relações humanas ela teve o seu expoente como Elton Mayo, um pesquisador de Harvard, psicólogo, que queria fazer algumas experiências. Ele prestou atenção naquilo que foi dito por Taylor e por Fayol. O foco nas tarefas e o foco na estrutura. E aí ele pensou, ninguém pensou nas pessoas da organização? Como é que as pessoas podem aumentar a produtividade e a relação dessas pessoas com a estrutura e com a tarefa aumentam ou afetam a produtividade da organização? E aí ele foi fazer uma experiência, a famosa experiência de Hawthorne. Foi um ponto de inflexão no estudo da administração. Por quê? A partir desse experimento, dessa experiência, começou a se perceber que as pessoas tinham sim influência na produtividade da organização, mas não necessariamente pela sua relação com a estrutura ou com as tarefas, mas sim das relações humanas ocorridas dentro do ambiente organizacional. Isso sim afetava a produtividade. Ele, na verdade, queria descobrir uma coisa e acertou em outra completamente diferente, e mesmo assim ele mudou o estudo da administração olhando para as pessoas e para as relações que as pessoas têm entre as próprias pessoas. A teoria das relações humanas, ela se encaixa, de acordo com Chiavenato, e é esse o livro que a gente está utilizando como base, Teoria Geral da Administração, de Adalberto Chiavenato, como a abordagem humanística. Só tem uma teoria, que é a teoria das relações humanas. Não se esqueça disso. Legal. Elton Mayo, portanto, fez essa experimentação numa fábrica no condado de Hawthorne, dentro de Chicago. Na verdade, era uma área de Chicago, um bairro de Chicago. Era uma fábrica de produção de relés elétricos. Essa fábrica tinha dois grupos no seu experimento, que começou em 1927 e foi até 1933. Foram diferentes fases para esse experimento. A gente teria que ter um podcast só para falar desse experimento, que foi interessantíssimo. Mas o resumo da ópera foi o seguinte: ele separou em dois grupos, um grupo de observação e o grupo de controle. O grupo de controle era aquele que não tinha necessariamente as mesmas alterações que o grupo de observação tinha. E aí ele começou a observar a produtividade desse outro grupo para poder comparar com o grupo de controle. Isso é um experimento científico, tá? Legal. Nessa produção do grupo que era observado, ele começou a alterar algumas condições ambientais para verificar como é que dava a produtividade, como se dava a produtividade com essas alterações ambientais, com as tarefas, com as condições, com descanso, luminosidade. Tudo isso era alterado em tempos diferentes para se verificar o aumento ou redução de produtividade. E qualquer que seja a alteração que foi feita, qualquer que seja a alteração que tivesse sido feita, a produtividade só aumentava. E aí aquilo soou estranho. Por quê? Aumentou a luminosidade, a produtividade aumentou. Reduziu a luminosidade, a produtividade continua aumentando. Você tira o tempo de descanso das pessoas, a produtividade continua aumentando. Qual era o fator que estava fazendo aquela produtividade aumentar? As relações humanas das pessoas que estavam sendo observadas. Pelo simples fato de estarem sendo observadas, isso já fazia o comportamento mudar. E aí surgia um sentimento de grupo. Galera, estamos sendo observados, vamos produzir mais, não interessa o que eles façam. E esse sentimento de coesão, a partir das relações humanas, e por isso o nome da teoria, Teoria das Relações Humanas, foi uma grande descoberta que acabou surgindo. Características básicas da teoria das relações humanas. Você larga o homem econômico e você traz o homem social, que é aquele que se sente recompensado pelas interações sociais que ele tem na organização. ênfase nas pessoas. Você estava largando de mão um pouco as tarefas e a estrutura da organização e começando a olhar para as pessoas. Organização é um grupo de pessoas. Delegação de autoridade
também foi objeto da experiência de Hawthorne. Confiança nas pessoas como característica. A base era uma experimentação baseada na psicologia. Confiança e flexibilidade naqueles que estavam realizando as tarefas. Foco nas relações humanas e a ênfase nos grupos informais. Quando você estuda a estrutura da organização, você está de olho nas relações formais. Mas quando você estuda as relações humanas, você está de olho nos grupos informais que acabam surgindo na organização. Ele descobriu diversas coisas. Uma delas é o tal do efeito Hawthorne. O efeito Hawthorne é justamente essa coesão do grupo que acaba surgindo a partir das interações e da própria observação. Você tem também a consequência de uma observação direta, de uma supervisão direta das atividades, como impacto na produtividade. Isso também foi descoberto a partir da experiência do experimento de Hawthorne, nessa fábrica de relés elétricos. Bom, existiram críticas, é óbvio, nenhuma teoria é perfeita. As críticas que surgiram para a teoria das relações humanas. Ignorou aspectos importantes da administração científica e da teoria clássica, como a própria estrutura da organização. A concepção do homem foi muito ingênua. Eles romantizaram demais o homem social. A limitação do campo experimental, que era de fato o chão de fábrica, parcialidade nas conclusões, porque o viés do psicólogo era justamente olhar para essas interações humanas, apesar de a sua hipótese inicial não ter sido essa, ilusão em acreditar que os interesses dos empregados e das organizações coadunavam. Nem sempre era isso que acontecia. Por quê? A organização, é óbvio, está preocupada com o aumento de produtividade, mas o empregado, ele está realmente preocupado com o aumento de produtividade? Ou são outros os fatores que influenciam esse aumento? Pois é, a concepção que se tinha na teoria das relações humanas era de que havia a união entre objetivos da organização e objetivos individuais. E a manipulação das relações humanas. Essa forte manipulação, porque você tinha um grupo de observação e um grupo de controle, também fez com que alguns resultados pudessem ser enviesados. Críticas à teoria das relações humanas. Legal? Momento ADM em 1 minuto. Na teoria das relações humanas, nós tivemos um expoente, Elton Mayo, professor pesquisador da Universidade de Harvard, psicólogo. Salvo engano, ele era australiano e foi para os Estados Unidos para fazer as suas pesquisas. Em 1927, ele iniciou o experimento de Hawthorne dentro de uma fábrica de relés elétricos em Chicago. Hawthorne era o bairro de Chicago onde estava localizada essa fábrica. Legal? Por isso ficou conhecido como experiência de Hawthorne. Nessa experiência, ele criou 2 grupos, um grupo de observação e outro grupo de controle. O grupo de observação teve condições ambientais alteradas, aumento e redução de luminosidade, retirada ou acréscimo de descanso, disposição diferente de local de trabalho, enfim, alteração de condições ambientais para verificar a produtividade. Não interessava qual era a alteração feita, a produtividade aumentava. O que se descobriu? Que as relações humanas faziam parte dos elementos que aumentavam essa produtividade. E aí o foco começou a ser nessas próprias relações humanas. Outras fases desse experimento, que durou de 1927 a 1933, trouxeram alterações no tipo de observação, na delegação de comando, na confiança, na entrevista com as pessoas posteriormente, para conseguir entender essa dinâmica. O próprio tratamento dispensado pelo supervisor na observação direta afetava a produtividade. Os grupos informais surgiram e começaram a ganhar força no estudo da administração, que antes estudava a organização formal. Bom, logicamente, existiram críticas. E essas críticas vêm com a concepção ingênua do homem. O homem social hipervalorizado. Aquele que se sente recompensado com relações sociais. Bom, isso era uma concepção romântica do homem. Por quê? O homem também se interessa por grana. O fato de ter ignorado alguns aspectos da administração clássica e da teoria clássica e da teoria da administração científica também foram um ponto de crítica para a teoria das relações humanas.
Enfim, o homem social era aquele que caracterizava essa teoria. Elton Mayo como seu principal expoente, experimento de Hawthorne. E você não pode esquecer isso na hora da sua prova. Tá legal? A gente se encontra em próximas oportunidades. Tchau, tchau.